tudo certo com vocês? Eu espero que estejam todos muito bem. E o vídeo de hoje, ele vai ser um pouco diferente, porque ele não tem um tema, na verdade. No vídeo passado, né, onde eu refiz os personagens dos inscritos, eu acabei mencionando em uma certa parte que tinha uma personagem minha que me lembrava um dos personagens por causa da cor do cabelo. E comentaram então aí no vídeo que talvez eu devesse fazer um vídeo apresentando os meus personagens. Eu fiquei com muita vontade de fazer isso, mas não é exatamente isso que esse vídeo aqui é. Esses são alguns personagens que eu tinha há bastante tempo quando eu era criança, assim, e eu fiquei com vontade de redesenhar eles, então eu aproveitei pra fazer um vídeo aqui, porque eu tava meio sem ideia do que fazer de vídeo pra essa semana, mas enfim. E daí, talvez, para algumas próximas semanas, ou para próxima, assim que eu conseguir fazer, eu planejo fazer, sim, um desenho apresentando alguns personagens meus, igual, né, eu faço com os personagens de vocês. Mas, enfim, esse vídeo, então, aqui não tem um tema específico, são só, tipo, desenhando alguns personagens meus. E eu espero que vocês gostem. Não esqueçam de seguir o canal se vocês gostarem dos meus desenhos. Desculpa não fazer um vídeo tão... acho que não sei nem se era muito interessante esse vídeo, porque não tem nada, mas tem desenhos, então se você se interessar por desenhos e gostar do canal, se inscreve no canal. E é isso, eu espero que vocês gostem tanto quanto eu gostei de desenhar, e até logo! Ok, então esses personagens, como eu tinha mencionado antes, são personagens meus de quando eu era bem criança. Então, pra ser bem sincero, eu nem sequer lembro direito qual que é a história deles. Eu só achei que seria interessante trazer eles aqui. Eu acho que eles tinham nomes de cores, se eu não me engano. Na verdade, eu sei que eram 3 personagens. Uma era uma sereia, guitarrista. A outra era uma bruxa que tocava bateria. E a terceira personagem era de um outro planeta que eu tinha inventado, que eu gostava muito de brincar dele. E ela... Então, ela é uma alienígena e ela era a vocalista de uma banda bem sobrenatural, acho que dá pra dizer. E, sei lá, eu acho que elas tinham uns designs muito legais, então por isso que eu resolvi desenhar elas aqui. Eu imagino que elas estejam bem diferentes, à exceção da vocalista, que era, digamos, a personagem principal, assim, né? A personagem que geralmente eu escolhia pra incorporar nas brincadeiras. Então, à exceção dela, as outras eu imagino que elas acabaram ficando com aparência bem diferente originalmente. Eu lembro que a sereia se chamava, se eu não me engano, Pink, e a bruxa se chamava Trix, e eu acho que a alienígena chamava Blue. Eu sei, nomes extremamente criativos, você vai entender depois porque o nome dela era Blue. Mas enfim, e considerando que o nome da sereia, se eu não me engano, era Pink, eu suponho que ela deveria ter rosa na aparência dela. O que não é o caso. Eu acho que eu mal coloquei detalhes rosas nessa sereia que eu fiz aí, então me desculpa, não vai estar completamente apurado em relação a lore, mas eu gostei muito desse desenho. Eu imagino que, como eu já disse, né, tá bem diferente do original, mas ai, gente, eu era uma criança, não deveria também estar o design mais incrível de todos. Deveria só ser tipo, eu acho sereias legais, eu vou pegar então tudo que eu acho legal de uma sereia e bom. Agora era uma sereia que toca guitarra. E geralmente eu desenho essa personagem com a guitarra na mão. Eu não desenhei dessa vez porque eu tava, sei lá, eu nem sabia mais ou menos como que eu ia fazer a personagem, então primeiro eu quis focar em como que seria a aparência dela, pra depois tentar focar se eu fosse fazer mais desenhos em objetos e detalhes que ela estaria realizando no momento. Então aí é mais realmente só um estudo de personagem, né? Eu fiz esse... eu esqueci como é que é a palavra, mas sabe quando fala, tipo, cheat de personagem original, que você coloca os personagens, as expressões, as roupas, as características. É tipo isso, mas não exatamente isso, porque é tipo meio que um da história, porque tá as 3 personagens na mesma imagem. E foi realmente mais para ter uma ideia de como seria a aparência delas e como eu faria elas caso eu voltasse a redesenhar elas. Talvez, né, no vídeo de personagens originais eu volte a fazer ou a mencioná-las. Então foi mais realmente só para apresentar e para ver se vocês querem também, se vocês se interessam na ideia de um vídeo de personagens originais. Tem um site que eu descobri e que ele meio que é um site de criação de personagem original, na qual você pega, coloca o seu personagem e você vai preenchendo informações. E eu tava com muita vontade de checar ele, e talvez eu cheque
ele em algum vídeo, então, bem, seria um jeito interessante de explorar melhor essas personagens. Desculpa, elas não têm realmente uma história super trabalhada e evoluída, era só tipo, eu gostava de cantar, então eu vou criar uma personagem que canta pra mim, e pra ela não ficar sozinha, eu criei amigos pra ela. É tipo isso, não tem muito igual os outros personagens. Os outros personagens, geralmente eles têm uma história ou eles são inspirados em alguma história pré-existente. Essas não. Literalmente, essa personagem aí que é agora que eu tô desenhando, né, que é a protagonista, digamos assim, a Blue, ela era literalmente só, tipo, é a criação de uma criança olhando e falando, nossa, eu vou colocar nela tudo que eu acho legal. Tipo, minha cor favorita é azul, então a cor de pele dela vai ser azul. Eu acho muito legal animais com presas, então ela vai ter presas. Eu amo animais com asas, então ela vai ter asas. E ela tinha rabo de lobo, e ela tinha um olhar de gato, e era tipo, sabe, só você ficar jogando. Era literalmente uma criança criando, tipo, o personagem mais incrível de todos, porque daí ela tinha poderes mágicos, ela voava, ela era uma alienígena, ela era azul, enfim. E daí mas eu achei um pouco legal tentar pegar esse personagem que, assim, eu não sei nem se eu vou achar desenhos que eu tinha dessa personagem quando eu era criança, porque, como eu disse, faz muito tempo. Essas daí, com certeza, foram as minhas primeiras personagens originais que eu criei na minha vida, então eu nem sei onde é que eu consigo achar, tipo, imagens desses personagens. E eu só lembro que eram, tipo, realmente as imagens mais básicas, sabe? Aqueles personagens que você nem desenha a mão, porque você não sabe desenhar mãos, então ela sempre tava com a mão no bolso ou nas costas. E daí, sei lá, eu acho legal pegar, tentar fazer esse personagem, mesmo que ela tenha sido feito bem mais da memória do que a partir de uma referência, mas pra ver só o quanto que ela tá diferente, porque ela tá muito diferente de como ela era antigamente. E eu acho legal ficar revisitando esses personagens, sabe? Se eu for fazer um vídeo de personagens originais meus, com certeza vai ser, tipo, bem nostálgico de ficar vendo alguns personagens e fazendo e criando, assim, os detalhes deles, com certeza. Enfim, as roupas que ela usava, eu tenho quase certeza que não eram assim, era tipo calça jeans normal, porque eu só usava calça jeans. E então, sei lá, se ela usava moletom, talvez. Mas aqui eu resolvi fazer algo um pouco mais diferente, né? Tentar dar uma aparência mais de banda, porque ela canta, né? Ela é uma vocalista, então teoricamente ela tem que ter um estilo assim. E daí, né, eu também acabei dando um estilo mais roqueiro também para as outras, um estilo mais músico para as outras, porque se eu não me engano, a sereia principalmente, ela tinha tipo só a roupa mais básica comum do mundo, sabe? E é isso. Mas então eu acabei mudando, adaptando assim, né, para se adequar. E por último, tem a baterista, que é uma bruxa. Eu lembro de achar engraçada a ideia de que, tipo, uma é uma sereia, a outra, ela é, tipo, azul com asas, e a terceira é, tipo, uma personagem que tinha uma aparência completamente normal, porque, né, bruxas não necessariamente têm uma aparência diferenciada, mas era muito importante pra mim que ela fosse uma bruxa, porque na minha cabeça ela era baterista e ela tocava bateria com as varinhas dela, então era por isso, era tipo tudo pensado, e sim, ela tem duas varinhas, vamos aceitar isso, porque e daí tipo para mim era essencial que a baterista da banda fosse uma bruxa para que ela pudesse usar as baquetas dela como varinha ou vice-versa, né, usar as varinhas como baqueta. Essa eu tenho certeza que eu mudei completamente do design original. Na verdade, a única que ficou exatamente igual o design original foi a vocalista, porque essas eu tenho certeza que estão completamente diferentes. Se eu não me engano, a Trix, ela era tipo, uma personagem completamente, tipo, cabelo liso, longo, padrão, com uma roupa de bruxa e aquele chapelão de bruxa. E a Pink, eu acho que era uma personagem sereia também, tipo, cabelo liso, longo. Sei lá. As minhas referências eram extremamente básicas e na época era tipo, eu vou fazer o que eu sei fazer, que era as mesmas caras, as mesmas personagens, mudando só os detalhezinhos. Mas hoje em dia eu acho isso muito sem graça de ficar fazendo. Quando eu quero
criar personagens, criar uma história, eu prefiro fazer, tipo, o mais diversificado possível, em tons de peles, em nariz, em formato de olho, em formato de corte de cabelo, cor, enfim, tudo. Eu acho que é muito mais divertido de criar personagens assim, ao invés de só pegar os mesmos personagens e ficar replicando eles, mudando a cor de cabelo e um mínimo detalhezinho, assim, pra dizer que, ó, esse aqui é o personagem A e esse aqui é o personagem B. Não, né, eu acho que é bem mais divertido você explorar tudo isso, escapar de ficar fazendo só personagens convencionalmente atraentes, por mais que seja difícil essa parte, porque meio que acaba, né, nessa ideia artística de que pra arte ser bonita o personagem tem que ser bonito e não necessariamente é isso, né? E, enfim, não diria que eu consigo escapar muito disso, eu considero pelo menos a maioria dos meus personagens muito bonitos, mas um dia eu vou parar com isso, eu vou começar a fazer personagens que fossem menos atraentes, mas enfim, eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Agora tá passando um close-up das personagens, eu espero que vocês tenham se interessado por essa ideia de vídeo. Desculpa de novo por não ser um vídeo muito trabalhado, com nenhum desafio nem nada, mas se vocês gostarem desse estilo de vídeo um pouco mais tranquilo, me avisem aí. Tchau!